Olá, querido, querida, muito bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero hoje, mais uma vez, me colocar junto a você para ler e gravar, ter como proposta gravar no coração, para meditar Hebreus 11, Carta aos Hebreus, capítulo 11, que está escrito, identificado como a galeria da fé, a galeria dos homens e mulheres que tiveram a fé em Cristo. Fé que nós propomos sempre que pregamos a palavra de Deus, porque não há outra fé que se deva pregar. Amém? A fé que vem de Deus é a fé correta. A fé natural, aquela que a gente inventa, que as religiões inventam, é uma fé que não vai trazer para nós salvação daquilo que nós precisamos ser salvos. A obra que Jesus fez na cruz do Calvário necessita de uma fé, e esta fé é a daquele que produziu aquele evento, que é o próprio Deus, que foi o próprio Deus. Amém? Por isso nós precisamos aprender com esses homens e mulheres da galeria da fé, que eu quero compartilhar mais uma vez com você. Diz assim a palavra de Deus, Novo Testamento, carta aos Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual ele obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa como se estivesse em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem haver obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência.
porque considerou ele que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porquanto viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ele ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir de prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como que por terra seca. Tentando os egípcios, foram então tragados de um todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, a meretriz Raabe não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu com paz aos espias. O que mais direi? Certamente me faltará tempo para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosas em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns desses mortos foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Esta é uma carta maravilhosa, a carta dos Hebreus. Eu amo porque ela faz referência a Jesus como sacerdote. Ela retrata também a figura de Jesus como homem. Ela retrata o poder da fé que vem de Deus. Ela coloca por terra toda a crença que possamos imaginar ser possível ter e manter nos feitos humanos, senão através da força de Deus e da orientação de Deus. Nós temos aqui, por exemplo, nesta carta, vários personagens. Um desses personagens é uma prostituta, Raabe. A Raabe morava em Jericó. Jericó era uma cidade prestes a ser destruída e foi destruída
e sobre ela foi lançada uma maldição, de modo que quem tentasse reconstruí-la o faria com a perda do seu primogênito. Ou seja, foi declarado que a cidade não seria construída. Isto eu imagino por quê? Porque à medida em que as pessoas fossem vendo aquela cidade ser reconstruída e pessoas sendo mortas, outras que vissem, opa, não vamos fazer isso, que tem alguma coisa errada nisso aí. Amém? Eu hoje gostaria de falar sobre isso, né? Falar sobre a salvação que é citada aqui, né, nesta carta. Né? A Bíblia fala da salvação, a salvação lá do dilúvio, que só foi contemplada por Noé e sua família. E hoje nós temos a perspectiva de virmos a ser salvos pela pregação da palavra de Deus, conforme fez o Noé, que também consta deste livro como um homem que deu testemunho da sua fé. Quando vamos às pessoas, nós damos testemunho da nossa fé. Fé de que Deus existe e fé de que Deus se torna recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, nós o buscamos, o procuramos, crendo na existência dele, e obtemos dele a recompensa por aquilo que nós fazemos, baseados na fé. E esse livro, esse capítulo, fala o tempo todo, praticamente assim, cada parágrafo, referindo-se a uma pessoa, aí está dito pela fé. Então, pela fé, a meretriz Raabe não foi destruída com os desobedientes. Ela era prostituta, ela não era praticante de algo que Deus aprovava. Mas quando os espias chegaram à sua casa, imediatamente o espírito dela entrou em comunicação com o Espírito de Deus. E ali ela se viu alerta e reconheceu que aqueles homens eram os homens do exército que vinha para destruir Jericó, conforme outras tantas cidades já haviam sido destruídas, e ela tinha conhecimento disso. E quando eles chegaram, ela não titubeou em reconhecê-los e em dar a eles a guarita que eles precisavam para que pudessem realizar aquilo que da parte de Deus eles estavam realizando. A única condição que ela impôs a eles foi que ela e a família dela não fossem destruídos. E eles então se comprometeram com ela de que no momento da derrubada dos muros de Jericó, e ela, a casa dela era ali acima dos muros, que eram muros larguíssimos, que, enfim, conseguiam ter uma casa sobre eles, né? Dava para colocar um ônibus em cima deles, de tão fortificados, né? Ela tinha uma visão, inclusive, privilegiada de quem entrava e quem saía, por isso ela viu os espias. Por isso, quando eles entraram em sua casa, ela não os considerou como seus clientes, ela não fez mau juízo daqueles homens, ainda que eles tivessem entrado na sua casa, que era uma casa de prostituição. E a Raabe, então, pediu a eles que eles considerassem a sobrevivência da sua família e dela mesma. E eles se comprometeram com ela, ela os escondeu em sua casa, e depois que os homens do rei de Jericó vieram à sua residência e lhe perguntaram pelos espias, e ela disse que eles haviam ido para algum outro lado, então os espias saíram dali e deram continuidade àquilo que eles tinham que fazer. E quando o Josué, juntamente com seus soldados, seus guerreiros, e esses espias foram destruir Jericó, havia uma casa que deveria ser preservada, que era a casa da prostituta da cidade, a Raabe.
Aquela casa estava identificada com um pano, um pedaço de pano vermelho, alguma coisa que a distinguia aquela casa das demais casas. E então os espias, juntamente com todos os guerreiros que invadiram, que destruíram, viram ali Deus derrubar aquela fortaleza, aquele muro, entraram na casa da Raabe e pegaram toda a sua família e Raabe e os levaram salvos. E Raabe casou-se com um judeu e ela entrou na genealogia de Jesus. E é interessante isso, né? E nós, quando pregamos a palavra, querido, querida, nós falamos disso aí mesmo, dessa perspectiva de estarmos na prática de coisas erradas que Deus reprova, mas Deus manda alguém falar conosco. E nós sempre seremos para Deus pessoas com visão privilegiada. A palavra de Deus diz que Deus não tem por inocente aquele que usar o seu santo nome em vão. Isso está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20. Ali entre os 10 mandamentos está esse mandamento. Não usar o nome do Senhor Deus em vão. Ou seja, a pessoa está ali falando de Deus, não precisa ser crente para falar de Deus, não é? Essa palavra, Deus não falou apenas para os crentes, falou para todo mundo, porque todo mundo fala o nome de Deus. Mas nem todos têm compromisso com Deus, nem todos têm temor de Deus. A querida Raabe teve o temor de Deus. Ela sabia que os guerreiros de Josué estavam destruindo as cidades e na rota estava Jericó. Ela, então, imaginou, eu não quero morrer, eu não quero ser contabilizada entre os rebeldes, entre os desobedientes, entre os pecadores. Sabe, aqui no Rio de Janeiro, uma certa vez, houve um desabamento de um motel. E esse motel desabou e era um horário que não tinha muitos clientes. Havia um casal que era um homem casado que ali estava com sua amante. E a família desse homem teve que fazer o reconhecimento do seu corpo e o encontrou ali nu, junto ao corpo de uma mulher. Então, a Raabe não quis isso para ela, ela não quis essa vergonha, a vergonha de ser, de sair da história como rebelde, como prostituta, como uma pessoa que estava em pecado, cometendo um erro, um engano, algo com que Deus não se agrada. Então, a Raabe nos representa por isso. Ela nos representa também no que se refere a constar da genealogia de Cristo por causa da decisão sábia dela de reconhecer aqueles que foram até ela para falar sobre o que aconteceria naquela cidade onde ela estava. E sabiamente ela pediu que ela não fosse encontrada entre os que seriam destruídos, nem ela nem a família dela, conforme aconteceu com Noé. Noé foi salvo juntamente com sua família. O dilúvio veio, levou todo mundo, menos Noé e a sua família. Então, quando nós nos achegamos às pessoas para falar de Jesus, nós estamos falando de uma oportunidade que Deus nos dá de, pela fé, crermos que coisas acontecerão. E tais coisas poderão ser muito ruins para nós se nos alcançarem. Amém? Hoje é isso que eu quero falar, citando a vida de um dos personagens desse